Muito bem, pessoal, estamos mais uma vez na Puglia. Olhem só que visual, sempre aqui no transporte público, no trem, nessa linha ótima que liga Lecce a Bolonha. É muito grande essa linha, mas nós vamos parar ali em Monopoli. Saímos de Lecce, vocês viram nossos vídeos, então nós nos despedimos do Salento com um aperto no coração, porque fomos muito bem recebidos. Seus barquinhos azuis, Elisa. Que maravilha! Uau! Gente, mas que cena é essa, Marli? A gente sai de vielas lindas e se depara com esse porto fantástico, né? Pequenininho, gracioso, mas nossa, tem tudo aqui. E é incrível como eles conseguiram que todos pintassem de azul os barquinhos. Isso dá realmente um charme todo diferenciado que faz a gente lembrar muito bem dessa cidade, né? Nossa, que maravilha! Pois é, pessoal, chegamos e vamos ficar acomodados aqui uns dias em Monopoli. Dessa vez não vai ser um bate-volta. Segunda vez aqui, é a minha terceira e a primeira da Elisa. O que você espera? Espero que a Elisa vá adorar, porque a gente adorou, né? Porque se ela não gostar, depois ela vai ficar pegando no nosso pé. Mas eu acho difícil não gostar dessa cidade. Olha que nós estamos aqui fora de temporada, enquanto estamos filmando esse vídeo em novembro. Eu acho que tá um clima perfeito, não tá calor, não tá frio, tá tudo de bom aqui, pessoal. Então vamos lá. Interessante sugestão, logo que vocês chegarem aqui no centro histórico de Monopoli, é passar na Sala dos Pescadores e comprar um bom peixe. Talvez no passado, já que aqui funcionava o leilão de peixes aqui da cidade. Hoje as vozes ecoam ainda desses pescadores, mas nesse local está situada a biblioteca da cidade. Além disso, tem um ponto de informações turísticas, onde vocês podem pegar aqui, vem cá, minha produção, por favor, vamos abrir aqui esse material esplêndido aqui para mostrar para vocês. Produção, abra, porque depois eu não consigo dobrar, né? Muito bem. Caros amigos, vocês podem pegar um excelente mapa, informações turísticas e sugestões de passeio, não é? Além disso, aí dentro da Sala dos Pescadores tem uma maquete muito bem feita do século XVIII. Bacana beça. E aí você tem um panorama do que foi essa cidade fortificada. Olha só, pessoal, quanta coisa. Dê uma passada aqui, dá para também locar bicicletas e também passeios em barco, porque tem algumas grutas aqui. Então é o ponto para vocês chegarem. Virando aqui, essa já é uma praça importantíssima para a cidade, porque aqui sempre foi uma concentração de comércios, poderes e pessoas, e até os dias de hoje. Então nós vemos aqui diversos bares e restaurantes para vocês se deliciarem com a gastronomia local. Talvez vocês conheçam Monopoli justamente por essa cena aqui atrás de mim. Esses barquinhos azuis que dão o tom aqui para essa cidade tão graciosa. Saindo ali do centro histórico e passando pela porta do antigo porto que foi edificada no século XV, a gente já se depara com esse panorama magnífico, delicado, lindo que é a cara da cidade.
Esses barquinhos, eles têm uma história curiosa e um nome também muito bonitinho. Eles são chamados de gozzi, isso no plural. E é interessante porque eles têm uma particularidade. São tradicionais aqui da cidade e foram feitos de maneira muito especial, já que são famílias que vêm de geração em geração produzindo esses barquinhos azuis, que são bojudinhos, né? Tem essa barriguinha, mas com a ponta mais acentuada. Isso tudo foi feito assim para que os pescadores não tivessem problema quando o mar estava revolto e os ventos batendo forte. Então ficaram marcados de certa forma e eles embelezam hoje em dia essa parte do Porto Antigo. Ainda existe uma família que carrega essa tradição desde os anos 1950 aproximadamente, que é a família Saponara. E como eu disse, o artesão, o pai, vai passando para o filho, que vai sucedendo toda essa tradição. Outro detalhe é a sua coloração. Eles são azuis com detalhes em vermelho, justamente para fazer referência à Madonna della Madia, a Nossa Senhora aqui de Monopoli. Esse é o Porto Vecchio, o porto antigo da cidade, como o nome diz, e aqui sempre foi um ponto importante para a navegação. Esse foi um ponto sempre muito desejado por todos, inclusive pelos turcos, quando eles atacaram aqui a costa pugliese. São diversas torres, algumas que nós podemos avistar até os dias de hoje, que emitiam sinais militares que iam passando aqui por toda a região. Hoje, problema nenhum aqui, o problema é passar pouco tempo aqui em Monopoli, como nós fizemos das últimas vezes. A tradição aqui com a pesca ainda é muito forte. Interessante também chegar aqui no final da tarde, quando os pescadores chegam aqui com os peixes frescos, inclusive nós podemos adquirir ali na frente. Essa é uma cidade muito turística, mas que ainda guarda sinais de sua história, sinais de uma cidade verdadeira, sempre aqui à beira do Adriático. É possível fazer aqui uma volta pelo porto nessas embarcações, onde nós temos uma perspectiva muito legal da cidade, aqui do Porto Antigo, e também chegarmos mais perto das rochas. Enfim, nesse caso aqui nós pagamos 10 euros e foi, eu acho que bem pago. Foi muito legal, o passeio durou cerca de 30 minutos. Se depara com algo muito legal, que são os sonhos. Eu achei fantástica essa proposta de um fotógrafo alemão que convidou umas crianças, 100 crianças na verdade, aqui de Monopoli, a desenharem seus sonhos. E elas desenharam 800 sonhos. E isso é a coisa mais linda, porque eu já vi alguns estudos que mostram isso, né? As crianças, elas têm sonhos incríveis. E conforme vão crescendo, os sonhos delas vão ficando cada vez mais terráqueos, terrenos. Que chato, né? É que nada, pena. É triste. Não, né? é triste, né? Que a gente perca os sonhos, né? Eu tenho 800, eu acho que são muitos. Eu acho que uns 5. Tá bom, né? Não, mas essas 100 crianças desenharam 800 sonhos. Desses 800 sonhos, ele selecionou 100 sonhos para transformar em realidade, entre aspas, né? Ele colocou as crianças todas em um plano horizontal, e nesse plano horizontal ele fez aparecerem esses sonhos e registrou isso no nessa chão, hein, gente? Isso no chão, ali, ó, no pavimento mesmo. Então muito legal, porque as crianças realmente sonharam bonito, transformou também esse Porto Antigo num lugar cheio de vida infantil, né? E todo mundo que passa por aqui fica mais iluminado ainda com esse mar e com essas crianças que se divertiram aí. E ele tem essa teoria, né? Brincando é que se aprende, né? E já vem de casa, porque a mãe dele, ela é terapeuta infantil, e o pai, ele
também já era um especialista em fotografia. Então acho que juntou um pouco do pai e da mãe para criar tudo isso. Legal, né? Ter um pai e uma mãe que resulta numa pessoa que faz o mundo melhor, que é o que ele falou, né? Que as crianças ainda são capazes de fazer com que a gente tenha um futuro melhor. E eu achei interessante também que isso acaba provocando nas crianças aqui, locais, uma assunção com a sua cidade, né? Ah, sim, porque elas ficam pertencendo, né? Olha, eu pertenço, eu estou aqui, né? Eu faço parte de uma forma e de uma forma brincante, né? Isso que é legal mesmo. Isso que nós estamos mostrando para vocês é uma parte da exposição que se estende em outras áreas aqui do Porto. Ele coloca também esse trabalho em um dos locais mais importantes da cidade. Então, é para ser visto mesmo. E achei bonito isso dele adentrar ao mar também, né? Porque como ele sai do Porto até o Molo, parece que os sonhos estão vivos, assim, né? Estão para navegar, né? Vamos navegar com esses sonhos. Achei muito lindo. Os sonhos não envelhecem, mas você disse que envelhecem um pouco também, né? Quando a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo sonhos. Isso é muito triste. Acho que a idade não tem a ver, né? A gente deve continuar tendo sonhos e fazendo realizar esses sonhos, né? Porque senão a vida fica muito triste. Pelo que você me contou, esse aqui eu acho que mais se adapta a você ou não? Os cientistas. Não sei. Os cientistas ou os caras do futebol ali, né? Não seria futebol, esporte, seria né? basquete, mas eu acho legal o esporte. Mas assim, o que durou mais, mas não foi realizado, foi esse de cientista. Eu tinha uma esperança de ser cientista. Elas montaram tudo isso aqui, também importante. É como eles disseram no texto da curadoria: deixe que elas montem, porque elas sabem melhor desse negócio e o futuro é delas, né? Exato, elas sabem e jogando elas fazem realizar as coisas mais incríveis que os adultos não são capazes, mas as crianças são. Muitos desses barquinhos atualmente têm um motor, mas originalmente eles eram mesmo a remo. A gente consegue ver alguns exemplares ainda aqui no Porto Antigo. Mas o que eu achei interessante é que esses artesãos tinham que usar a sua criatividade, e a criatividade estava na ponta dos dedos, já que não tinha um manual para a feitura desses barcos, né? Tinha que ter uma sensibilidade tamanha. Essa fala sua de na ponta dos dedos, né, me lembrou um livro do Saramago que se chama A Caverna. Esse livro trata de uma família de oleiros. E o Saramago descreve de um jeito tão poético e lindo que lembra isso da ponta dos dedos, porque ele diz o seguinte, que os oleiros não sabiam que bonequinho eles iam fazer. Não tinha um plano para o seu bonequinho. Quem definia isso eram os dedos, ao tocar a argila. Então essa referência que você traz aqui pra gente, brilhantemente divide aqui com o pessoal do vídeo, tem tudo a ver com esses barquinhos, porque cada um tem a sua particularidade, o seu detalhe, né? Por mais que a gente veja que todos os barquinhos pareçam iguais, porque tem a mesma cor, tem o mesmo formato, mas eles têm algo de diferente. Acho que trazer essa força das mãos, né, na criatividade, é isso que tanto a história do Saramago quanto a dos barquinhos traz, né? A força que tem o trabalho manual. A mão tem muito poder na criatividade. No fim é isso. Por esse porto passam séculos de história. Elas contaram ali da história com relação a essas embarcações, os Gotzi, e aqui as embarcações mais contemporâneas, sempre ligadas ao mundo da pesca. E algo interessante que nós podemos notar aqui é que praticamente ninguém para observar aqui essas embarcações, faz uma foto, algum comentário, e eu vejo muita beleza nisso aqui. Porque aqui está a história da cidade. Esse é o principal monumento da cidade, é o Porto Antigo com as suas embarcações. A economia se sustenta aqui, a cultura, a ânima desse local. Sempre partiram as embarcações e continuam partindo a partir desse ponto rumo ao Mar Adriático para movimentar tudo que nós encontramos aqui nessa cidade. Beleza dessas pessoas simples que trabalham nesse local, que estão ali no final da tarde conversando na parte ali dos pescadores, vendendo também seus produtos. É uma oportunidade única para as pessoas sentirem o clima da cidade, que vai muito além dos cafés e bares. Aqui a vida sempre correu.
local maravilhoso, Marli. Nem fale, maravilhoso e meio. A gente parece que está caminhando sobre a lua, né? Não, incrível. Estamos a poucos passos do centro histórico, que é magnífico, mas aqui é uma outra experiência, uma outra imersão. Aqui tem uma vegetação muito sutil, mas é de uma variedade impressionante. E ela forma pequenos arranjos nesses nichos que as pedras fazem, né? Incrível, né? É um trabalho, parece que esculpido aqui. A gente vai caminhando e vendo toda essa beleza acompanhadas por esse mar potente. E acompanhado por ninguém também, né? Porque aqui ninguém vem. Os turistas ficaram lá atrás e a gente veio aqui solitários e felizes, né? Com essa paz, essa maravilha, essa imensidão incrível. E com um olhar atento, nós notamos também algumas conchas, né, aqui pelo caminho, que estão assim incrustadas aqui e já viram muita coisa passar por aqui também. Com certeza. Há estudos arqueológicos, né, que mostram que essas grutas que se formam aqui também serviram já de morada para povos muito antigos. Mas isso faz muito tempo. Muito tempo. A primeira vez que eu vim aqui para Monópolis me marcou muito visitar esse espaço. Ele é um pouquinho afastado do centro histórico, por isso que muita gente não vem para cá também, o que é muito bom por vários aspectos. Afinal, a gente tem tudo isso aqui de maneira privativa. É um terreno bastante acidentado, então vale a pena usar um calçado legal aqui para caminhar, é quase um hiking. Como elas disseram, parece um terreno lunar, foi essa impressão que eu tive, porque afinal quando eu fui para a Lua e voltei, eu fiz esse registro. Nós fizemos também o passeio de embarcação, então temos um outro ponto de vista aqui, e são tantos passeios para outras grutas, não só aqui em Monópolis, mas por essa costa da Puglia. Olhem só que espaço magnífico, aqui não tem área construída também, então tem um amplo espaço entre rochas, vegetações. Todas as visitas são obrigatórias, mas essa aqui é incrível, pessoal. Sempre que estamos aqui em Monópolis, esse local é sim uma visita que deve ser feita, porque é realmente magnífico. A história já passou por aqui. E olha, pessoal,
4.500 anos de história. Desde o tempo do Paleolítico, aqui tinha algo especial. Foram construídas cabanas. Depois de 2.500 anos, com o paganismo vigente, foi construído um templo e por aí vai. Depois, quando o paganismo se torna o cristianismo, a religião vigente aqui, também construíram outros locais religiosos. Marcante mesmo foi, no século XII, a construção de um templo românico. E aí tem uma história muito interessante, porque nesse templo faltavam os telhados e eles não tinham recursos para isso, até que algo milagroso aconteceu aqui nesse mar Adriático, com a chegada das madeiras necessárias para a colocação desse teto. Não só a chegada dessas madeiras em uma pequena embarcação rudimentar, mas estava ali ela, a Madonna della Madia, uma imagem bizantina. Colocaram aqui isso desde o século XII. Depois, passados muitos séculos, já nos 1700, houve a necessidade de uma construção de um templo maior aqui, porque a população já tinha crescido e tal, e o local já era muito perigoso. O que aconteceu? Jogaram no solo, derrubaram toda essa edificação românica, e aí o que fizeram com essa cobertura que foi tão importante à época? Colocaram em uma das capelas. Inclusive, essa capela é motivo de veneração por parte dos fiéis. Fizeram uma catedral totalmente cenográfica, onde essa imagem bizantina fica lá no fundo, com uma plasticidade incrível. Então, por onde nós olhamos, está ela ali iluminada. Tudo se volta à Madonna della Madia. A visita é totalmente gratuita e nós podemos contemplar todas as capelas, cada uma com sua história, iconografias, e também podemos subir ali até o altar que fica mais ao alto, onde está abrigada a imagem da Madonna della Madia. Tudo isso nessa praça, onde também podemos encontrar outras construções, outros elementos de grande importância, além de uma cripta, um museu diocesano, tudo isso com um grande encanto que a cidade de Monopoli nos passa, de dia ou de noite. Quella fessura in realtà era più grande, più larga. Chiesa del Purgatorio. Al Purgatorio sono conservate le uniche mummie di tutta la Puglia. Gli scavi si fermavano proprio prima della cisterna. Su un cratere a colonnette, perché alle colonne, piccole colonnine come ansa, la chiesa romanica è stata già abbattuta ed era iniziata la costruzione dell'attuale chiesa barocca. Saindo da igreja aqui, o que eu sugiro que vocês façam? Tome um café, tome um gelato. Não, visitem outra igreja. É aqui ao lado, pessoal. Essa igreja é chamada também Igreja do Purgatório. É uma igreja também com ares barrocos. Mas tem algo diferente. Tirem as crianças da sala. Ou tragam elas para a sala também, que elas gostam dessas coisas. Existia uma confraria aqui na cidade, onde, logicamente, que apenas uns nobres participavam. Enquanto isso, as senhorinhas aqui estão batendo um papo em dialeto. Estou tentando pegar alguma coisa para fofocar aqui para vocês. Mas, por respeito a elas, eu não posso passar essa receita. Mas deixa eu falar aqui, pessoal. Quando faleciam os membros dessa confraria, alguns mortos eram expostos ali, nem enterrados. O corpo deles ficava em pé e acontecia uma decomposição natural. Servia também como um espetáculo visível para quem assim apreciasse. Então ali estão expostos alguns desses corpos, e são imagens fortes ali, são corpos dos 1700, onde nós, logicamente, podemos ver apenas a estrutura óssea e, olha, até algumas expressões, posso dizer. E tem também uma criança exposta ali, mas essa está melhor conservada porque foi acrescentada a ela aditivos químicos. Essa criança, logicamente que os pais pertenciam também a essa confraria. O objetivo dos pais era contemplar a imagem, o corpo da filha morta.
tudo isso nesse local onde, mais uma vez, a decomposição era natural. Estranho essa história? Escreva aí nos comentários o fato que tudo isso faz parte aqui do roteiro religioso da cidade. Mas tem um dizer ali também, que diz mais ou menos assim: hoje somos nós, amanhã é você. Sì, questa qua metto a metà. Ok, da metà. Dolcetto. Dolcetto scherzetto. Scherzetto. Dolcetto scherzetto. Arrivo, arrivo. Ok, ti aspettiamo. Ciao. Ciao. Grazie per la caravella. Muito legal, gente, muita festa. Che bella. Uau! Grazie, grazie. Muito bem, pessoal, aqui encerramos esse vídeo em Monopoly. A Elisa não gostou do passeio, então ela não vai voltar só com a minha mãe. Sem Então, Elisa não vem. olha só, já virou complô. Já virou complô. Pessoal, essa cidade é magnífica, as pessoas são simpáticas e nós recomendamos pela terceira vez aqui para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem e compartilhem. É isso aí, pessoal. Nos vemos mais uma vez aqui na Puglia no próximo vídeo. Grazie. Grazie mille. Tchau, tchau. Tchau.